Bom dia, eu me chamo Cauã e o meu grupo é composto por Elias Vitor, Gabriel, Maria Gabriela, Michele e Lívia. Viemos falar hoje sobre um cara bastante conhecido na Itália, Nicolau Maquiavel. Vamos dar início à nossa apresentação. Nicolau Maquiavel, ele foi um filósofo político, historiador, diplomata e escritor italiano. Ele foi o autor da obra O Príncipe. Ele foi profundo conhecedor da política da época e estudou-a em suas diferentes obras. Ele viveu durante o governo de Lourenço de Médici, realista e patriota, definiu os meios para regar a Itália. Nicolau Maquiavel, ele nasceu em Florença, Itália, no dia 3 de maio de 1469. Sua família, de origem toscana, participou de cargos públicos por mais de 3 séculos. Nicolau Maquiavel era filho de Bernardo Maquiavel, jurista e tesoureiro da província de Marca di Ancona, e de Bartolomé Anelli, que era ligado às mais ilustres famílias de Florença. Nicolau era interessado pelos problemas de seu tempo, e então ele participou ativamente da política de Florença. Com 29 anos, ele se tornou secretário da segunda chancelaria durante o governo de Piero Soderin. Ele tinha a seu cargo questões militares de ordem interna, como a redação de documentos oficiais. Ele realizou missões diplomáticas envolvendo a França, a Alemanha, os Estados Papais e diversas cidades italianas, como Milão, Pisa e Veneza. Entre 1502 e 1503, Nicolau Maquiavel exerceu o cargo de embaixador junto a César Borgia, estadista inescrupuloso e capitão de forças papais. Ele dominava o governo papal e usava todos os meios para conquistar novas terras e estender o domínio da família Borgia na Itália. Os 5 meses como embaixador junto a César Borgia o encheu de muita admiração. Em 1512, quando os Médici derrubaram a República e retomaram o governo de Florença, perdido em 1494, Maquiavel foi destituído do cargo dele e recolheu-se ao êxilo voluntário, na propriedade de San Cassiano, perto de Florença, onde ele iniciou a atividade dele de escritor político, historiador e literário. Em 1513, Nicolau começa a trabalhar nos discursos sobre a primeira década de Tito Livio, em que faz uma análise da República Romana e procura nas experiências do passado uma solução para o problema na Itália. Durante o êxilo, escreveu também O Príncipe, o diário em torno da nossa língua, procurando demonstrar a superioridade do dialeto florentino sobre os demais dialetos da Itália. Ele também escreveu A Arte da Guerra, que foi publicada em 1521, em forma de diálogo, onde expõe as vantagens das milícias nacionais sobre as tropas mercenárias e realiza um exaustivo estudo de estratégia e tática militar. Sobre a obra O Príncipe que Maquiavel escreveu, foi escrita em 1513 e foi publicada postumamente em 1532, se transformou em sua obra-prima. O livro é um manual sobre a arte de governar. Ele foi inspirado no estilo político de César Borgia, um dos mais ambiciosos comandantes italianos, que ficou conhecido por seu poder e atrocidades que cometeu para conseguir o que queria. Maquiavel ele viu nele o modelo para os demais governantes da época. A obra ela revela a preocupação de Maquiavel com os momentos históricos da Itália, fragilizada pela falta de unidade nacional e alvo de invasões e intrigas diplomáticas. Indignado com a decadência política e moral da Itália, o autor dirige conselhos a um príncipe imaginário, com o único objetivo de unificar a Itália e criar uma nação moderna e poderosa. Para Maquiavel, o importante era realizar o desejo projetado, mesmo sob qualquer forma de governo, monarquia ou república, e por qualquer meio, inclusive a violência. Ele considerava os fatores morais, religiosos e econômicos que operavam na sociedade como forças que um governante hábil poderia
e deveria utilizar para constituir um Estado nacional forte. Assim, o príncipe com seu exército nacional que substituísse as precárias forças mercenárias deveria ser capaz de estender esse domínio sobre todas as cidades italianas, acabando com a discórdia. Em 1519, ele volta a Florença sob a graça dos Médici, e em 1520 ele conseguiu do cardeal Giulio de Médici a função remunerada de escrever a história de Florença, um tratado de estilo clássico que ficou consagrado como a primeira obra de historiografia moderna. Em 1526, ele foi encarregado pelo Papa de inspeciona as fortificações de Florença e organizar o exército permanente para sua cidade. E em 1527, o saque de Roma pelo imperador Carlos, do Sacro Império Romano Germânico, restabeleceu a República em Florença. Maquiavel, visto como favorito dos Médici, foi excluído de toda atividade política. O Nicolau Maquiavel, ele faleceu em Florença, Itália, no dia 22 de julho de 1527. O corpo de Nicolau Maquiavel, ele foi sepultado na igreja da Santa Cruz, em Florença. Ele morreu sem ver o sonho dele realizado, pois a unificação da Itália só se completaria no século XIX. A obra mais importante a ser destacada é O Príncipe, livro endereçado a Lourenço de Médici, que abordava principalmente como a monarquia era a capacidade do homem de determinar seu próprio destino, ao contrário do poder da fé. Ou seja, o livro pontua que o homem pode recorrer a qualquer meio para estabelecer e preservar sua autoridade total. Em suma, o príncipe foi criado como um método de conquistar e manutenção do poder político. Foi graças a essa obra que o Principado de Médici concedeu o perdão a Maquiavel, dando-lhe o título de historiador. Por outro lado, o Papa da época, Clemente VIII, condenou o livro por legitimar a manutenção do poder pelo medo. Além de O Príncipe, Nicolau Maquiavel era elaborado pelas seguintes obras: Decenal, de 1506, Relatos sobre os fatos na Alemanha, de 1508, Retratos das coisas na França, de 1510, Discurso sobre a primeira década de Tito Livio, de 1513 a 1521, A Arte da Guerra, de 1517 a 1520, e Mandrágora, de 1518. Não somente de política, Maquiavel abordou vários assuntos em suas obras, assim como peças de teatros e contos, como a ética e a natureza humana. A obra mais conhecida de Nicolau Maquiavel é certamente O Príncipe. O Príncipe sintetiza o pensamento político de Maquiavel. A obra foi escrita durante algumas semanas, em 1513, durante o exílio de Maquiavel, que tinha sido banido de Florença, acusado de conspirar contra o governo, mas só foi publicada em 1532, 5 anos depois da morte do autor. O Príncipe tem um estilo elegante e direto. Suas partes são bem organizadas, tanto na apresentação quanto na distribuição dos temas. O procedimento principal do narrador é comparar experiências históricas com o fato contemporâneo, a fim de analisar as sociedades e a política. Em algumas passagens, o próprio autor se torna personagem de sua obra. Em sua obra, O Príncipe defendeu a centralização do poder político e não propriamente o absolutismo. Ele é, de fato, considerado o pai da modernidade teoria política. Maquiavel defende a ideia de que um Estado forte depende de um governante eficaz, e para que ele seja bom, ele deve ter boas habilidades políticas. Podemos dividir a obra de Maquiavel em quatro partes. Classificação dos estados como conquista e conservar o Estado, análise do poder dos militares e conselhos aos políticos para a manutenção do poder, dizer que Maquiavel é o fundador do pensamento político contemporâneo, pois foi o primeiro a pintar os fatos como realmente são e não como deveria ser. Para todos os pensadores sociais anteriores,
A meta da vida política era a virtude, em que era uma sociedade boa, em que as pessoas fossem boas. Não havia dois pesos e duas medidas para a bondade, um no âmbito da vida individual, outro na vida social. Até que Maquiavel, a partir desse pensamento dele, a política deixou de ser a arte do bem viver em sociedade para tornar-se a arte do possível. E é neste ponto que a sua influência foi enorme, porque todos os principais filósofos políticos e sociais que vieram depois começaram por saudar a nova bandeira hasteada pelo Florentino, passando a rejeitar o ideal da virtude e a rebaixar o pradão da moralidade. O mesmo argumentava que as morais tradicionais seriam como as estrelas, belas, mas distantes demais para poder iluminar o nosso caminho sobre a terra. Precisaríamos de lanternas feitas pelo homem, ou seja, de metas que estivessem ao nosso alcance para poder ver, enfim. Deveríamos guiar-nos pelas coisas da terra, não pelas do céu, por aquilo que os homens efetivamente fazem, não pelo que deveriam fazer. A sua essência foi de julgar os ideais de acordo com a prática, ao invés de julgar a prática de acordo com os ideais. Com essas afirmações, Maquiavel, na verdade, não rebaixou o nível dos padrões morais, ele simplesmente suprimiu-os. Mas ainda que um pragmatista pode-se dizer que era um antimoralista, pois, segundo ele, a moral só teria a ver com o sucesso por dificultá-lo. Em consequência a isso, dizia que um príncipe tinha de aprender a não ser bom, a quebrar as promessas feitas, a mentir, a trapacear e a roubar. Isso tudo para ser bem-sucedido. Por causa dessas opiniões, aliás expressas sem subterfúgios, alguns dos contemporâneos consideravam O Príncipe, que é o livro que ele fez, um livro literalmente inspirado pelo demônio. Embora isso, há muitos professores modernos que veem esta obra como uma obra científica, defendem o autor, afirmando que não queria abolir a moralidade, mas simplesmente escreveu um livro sobre o assunto, sobre as coisas, sobre como as coisas são, não sobre como deveriam ser. Sobre isso é uma confusão moderna, frequente. Tomar por hipocrisia o fato de não se praticar o que se prega. Nesse mesmo sentido, porém, absolutamente todos os homens serão hipócritas enquanto não pararem de dar qualquer tipo de conselho. E Matthew Arnold definiu a hipocrisia como o tributo pago pelo vício à virtude. Ora, Maquiavel foi o primeiro que se recusou a pagar esse tributo mínimo. Superou a hipocrisia, não elevando a prática ao nível das recomendações, mas reduzindo as recomendações ao nível da prática, modificando as ideias, os ideais conforme a realidade e não a realidade conforme os ideais. Hoje definimos mal a hipocrisia. Hipocrisia não é não conseguir agir de acordo com o que se prega, é deixar de acreditar no que se prega, sem deixar de se pregar e fingindo que se vive de acordo com isso. Que podendo se dizer que, assim, a hipocrisia no fundo é uma propaganda enganosa. Maquiavel, ele foi o primeiro filósofo que pretendeu convencer o mundo inteiro só à base de propaganda. Maquiavel encarava sua vida como uma batalha espiritual contra a igreja e a propaganda da igreja. Estava convencido de que todas as religiões não passariam de uma campanha de propaganda, cuja influência terminaria ao cabo de um período entre 1600 e 3000 anos. Maquiavel acreditava que todos nós somos intrinsecamente egoístas. Para ele, não existe nada semelhante a uma consciência ou instituto moral. Daí que a única maneira de fazer com que os homens se comportem moralmente seja mediante o uso da força, capaz de fazer com que as pessoas atuem de maneira contrária à sua natureza. O reducionismo de Maquiavel tem sido considerado por muitos como uma libertação, mas o que realmente ele fez foi simplesmente implodir todo o edifício da vida humana, nada de um Deus, mas somente um homem.
Nada de alma, somente o corpo. Nada de espírito, somente a matéria. Nada de dever, mas apenas o ser. Mesmo assim, graças a essa propaganda, esse edifício em ruínas é mostrado como se fosse uma nova torre de Babel. É um cárcere mostrado como se fosse a libertação da opressora moralidade tradicional, algo como uma permissão para afrouxar o cinto. Afirmar a política maquiavélica como algo que exclui a moral seria válido apenas a partir de uma perspectiva cristã, e efetivamente tudo gira em torno disso, do perspectivismo. De fato, se pensarmos sob o ponto de vista cristão, seria acertado dizer que o caráter político é destituído de moral. Vale também dizer que, contemporaneamente a Maquiavel, vários autores escreveram diversos manuais do estilo Espelho dos Príncipes, cujo objetivo era fornecer um norteamento comportamental, ou seja, um espelho, para aquele que governa, e tais manuais se pontuavam necessariamente numa moral cristã. Rompendo com as tendências da época, Maquiavel choca a sociedade ao apresentar ele mesmo a sua proposta de um espelho, caracterizado por seguir uma moral pagã. Diante do pensamento cristão, o pensamento pagão de fato se torna algo próximo do mal, ou que é visto como um mal, mas seria um total etnocentrismo considerar que moral é apenas aquilo que segue os valores cristãos. A ética em Maquiavel se contrapõe à ética cristã herdada por ele da Idade Média. Para a ética cristã, as atitudes dos governantes e os estados em si estavam subordinados a uma lei superior, e a vida humana destinava-se à salvação da alma. Com Maquiavel, a finalidade das ações dos governantes passa a ser a manutenção da pátria e o bem geral da comunidade, não o próprio, de uma forma que uma atitude não pode ser chamada de boa ou má, a não ser sobre uma perspectiva histórica. Reside aí um ponto de crítica ao pensamento maquiavélico, pois com essa justificativa o Estado pode praticar todo tipo de violência, seja aos seus cidadãos, seja aos outros estados. Ao mesmo tempo, o julgamento posterior de uma atitude para que parecia boa pode mostrá-la má. Chegamos ao fim do nosso trabalho. Desde já, muito obrigado a todos e um bom dia.